A primeira temporada de Dark Gators chegou ao final e neste vídeo eu vou falar sobre esse anime de comédia e terror. Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Michelle e este é o canal Refúgio Sobrenatural. Eu preciso começar esse vídeo falando que eu amo Dark Gators. Eu sei que ele tem problemas ali na animação, não é uma animação incrível, não, é uma animação ok, mas tem coisas muito legais e o resto compensa demais. Eu gosto porque eles conseguem dosar a questão da comédia e do terror. A gente vai ter momentos engraçados, momentos de comédia, mas que não vão atrapalhar a atenção. Então, quando realmente tiver ali a tensão, o terror, a comédia não vai quebrar o terror. E eu acho que são um dos pontos mais legais aqui do anime. Então, a gente vai começar ali com o Keitaro inseguro, medroso, que tá voltando a se socializar, que ficou um tempo recluso, exatamente por causa da maldição dele e porque afetou também um amigo dele. Então ele tá tudo abalado, porque como ele é sensível espiritualmente, ele vê esses fantasmas, ele acha que acaba atrapalhando a vida dos outros. Então ele vira tutor e o seu primeiro aluno é exatamente quem? A Yayo, que é a prima da sua melhor amigo Eiko. Então a gente vai acompanhar esse trio indo atrás de fantasmas, até porque Yayo tá caçando fantasmas e quer aproveitar aí esse lado do Keitaro que acaba atraindo fantasmas. Então o espectro da morte, que aí é um espírito muito forte, acabou causando o acidente em que os pais dela morreu. Então a Yayo quer ir atrás dele, até porque ele pegou o espírito da mãe da Yayo. Então a gente vai ter essa história dela, então ela não vai atrás de fantasma por nada. E uma das coisas muito legais é que eles têm muito cuidado com os casos, porque logo de início a gente vai ter casos semanalmente de algum espírito, de alguma assombração, de alguma coisa que tá indo atrás do Keitaro, e tudo é muito bem explicado. Então eles explicam os casos que tá acontecendo, porque aquele espírito tá fazendo isso. Então eles constroem histórias muito legalzinhas que a gente vai vendo aí durante a semana. Até que a gente tem aí uma mudança quando tá pra chegar na metade dos episódios. Essa primeira temporada teve 25 episódios, então ali lá pelo 9º, 10º episódio a gente tem uma mudança que eu acho muito legal, porque traz um perigo muito maior. Eles vão ter que fazer alguma coisa, porque agora o negócio ficou muito pior do que era. Até então eles estavam caçando fantasmas para lidar com o espectro da morte. Eram fantasmas mais tranquilos, mais relax, mas a coisa mudou. Então a gente vai vendo um crescimento, tanto na questão da narrativa, da história, quanto dos personagens. Então a gente vai ver esses personagens crescendo tanto individualmente, a gente vai ver a mudança desses personagens, quanto em questão realmente deles, quanto o trio, os laços deles mesmo. Então como vai mudando a dinâmica deles, como eles vão crescendo, como eles vão amadurecendo. E eu gosto demais, porque nós temos personagens super carismáticos. Eu amo a Yayo, eu acho ela badass, corajosa, ela não tem medo, ela tem sempre um plano, uma solução para tudo. E eu acho essa personagem incrível, mas eu também adoro o Keitaro, porque o Keitaro tem esse lado mais medroso, mais assustado, mas mesmo assim ele tá indo, mas mesmo assim ele tá tentando ajudar, mesmo não sabendo lidar com tudo, mesmo não sabendo, não tendo noção mesmo das coisas, porque ele não sabe lidar com isso, porque como ele tinha medo, ele estava com muito medo, ele acabou se isolando e não estudando, não aprendendo sobre isso. Enquanto a Eiko, ela adora sentir medo, ela adora sentir essa adrenalina, então ela tá ali se divertindo porque ela gosta disso. Então a gente vai ter alguns casos mais levinhos, alguns outros mais pesados, e a gente vai vendo como Dark Gators vai tendo uma narrativa em que a gente vai vendo essa crescente. As coisas se tornando mais perigosas, vão ter que lidar com coisas muito maiores, com espíritos muito mais fortes, e como vai crescendo Dark Gators, e eu adoro tudo isso. Então quando tá para encerrar ali nos últimos episódios, a gente vai ver de novo mais coisas sendo acrescentadas, mais personagens, e aí aumentando o perigo. E eu gosto demais como tudo é feito, porque eles têm um cuidado, eles inserem a história do espírito, eles conseguem inserir a história desses personagens do nosso trio de forma individual. A gente vai vendo o amadurecimento, o crescimento e obviamente muito sangue, espírito, fantasma, morte, porque a gente vai entender a história desses espíritos e o que esses espíritos fizeram, quem que esses espíritos mataram. Então é muito legal a gente acompanhar essas histórias, esse lado de terror. Eu amo o terror, então eu simplesmente amo Dark Gators, apesar mais uma vez da animação não ser incrível, ela ser ok, ela poder ser muito melhor. Eles conseguem fazer coisas muito legais. A trilha sonora é maravilhosa, ela te prende. Então quando tá na tensão mesmo, a trilha sonora ela acaba fazendo você ficar mais preso ali realmente
realmente no anime, você ficar ali vidrado, querendo ver, porque a trilha sonora é muito bem feita. Como eu disse, o anime tem os seus problemas, que é a questão da animação, mas eu acho que no resto funciona muito bem. A comédia é muito bem inserida, o terror te prende, você consegue entender a história, porque eles têm um cuidado de explicar. Talvez nem todo mundo goste mais desse lado didático, vamos dizer assim, dessas partes mais explicativas, mas eu amo, porque eu consigo entender a história, e quando eu entendo a história, eu mergulho muito mais, eu consigo entender e ficar mais presa assistindo. Então eu acho que são dos pontos mais legais aqui de Dark Gate, porque eles conseguem fazer personagens carismáticos, personagens que a gente se preocupa, que a gente torce, que a gente quer ver eles evoluindo, ao mesmo tempo que a gente tem histórias muito bem feitas e a gente tem uma narrativa muito bem explicada. A gente consegue entender este universo, este mundo, entender o que está acontecendo, o que eu tá planejando, então a gente consegue entender como um todo. Então sempre tem aí alguma coisa acontecendo, então quando eles vão no local, às vezes tem alguma coisa que tem que ser explicada para a gente entender o que é Rank S, o que é graduado, então a gente consegue entender, então isso é muito bem feito. Eles têm esse cuidado de fazer a gente entender muito bem a história, ao mesmo tempo em que a história é muito bem feita e tem personagens maravilhosos. Então eu só tenho elogios para Dark Gateway. Dark Gateway foi um anime que me pegou logo de início, logo no primeiro episódio. Eu amei logo de início. E o anime só foi melhorando, só foi crescendo. Então, assim, eu só tenho elogios para falar deste anime, porque, sim, foi uma grande surpresa para mim. Eu gostei demais e fiquei super triste em ver o final. Não porque tenha sido ruim, pelo contrário, eu acho que eles conseguiram deixar a gente mais ansioso aí para uma segunda temporada, que ainda não foi confirmada, e eu espero que tenha. Mas eu fiquei triste porque, exatamente, eu não vou mais poder assistir semanalmente Dark Gateway. E já tava fazendo ali do meu ritual assistir Dark Gateway, porque este anime é incrível, a história é muito bem feita, a trilha sonora é incrível, personagens incríveis, então realmente eu amo Dark Gateway. Então se você não assistiu, vale super a pena assistir. Eu simplesmente amei este anime. É um anime que consegue trazer esse lado assustador, sim. A gente vê eles ali enrascados, tentando sair do que tá acontecendo. Então muito legal, porque eles têm que lidar aí com essa questão de espíritos, fantasmas, e nem sempre tem a ver com a Yayoi lá atrás, mas também com outras coisas, até com ameaça pro Keitaro, porque ele é sensível, ele atrai fantasmas. Então a gente tem tudo isso aqui neste anime super gostosinho que eu amei assistir. E agora eu vou falar um pouquinho com spoiler, pra gente discutir o que pode vir aí numa segunda temporada. Lembrando que a segunda temporada ainda não foi confirmada, mas eu espero muito mesmo que este anime seja renovado, porque ele ganhou o meu coração. Mas se você continuar, vai receber spoiler, porque a partir de agora é com spoiler. Bom, Dark Gateway é um anime que vai mexer com essas questões de espírito, de fantasma, e a gente vai vendo ali uns casos logo de início, porque ela tá ali juntando esses espíritos exatamente para fazer graduados. A gente, obviamente, de início a gente não sabe, até que aparece aquele deus daí, e aí a coisa vai ficando mais perigosa, porque eles estão lidando com Deus. Aí a Yo acaba descobrindo que esse deus é mais forte do que ela esperava, até porque ele quase destruiu o espectro da morte, poderia ter destruído, mas foi lá e curou. Então agora ela vai ter que lidar com este deus de uma outra forma, até para proteger aí, porque quando ela completar 20 anos, ela vai ter que casar. Então a vida dela vai ser destruída, e agora ele já tem 7 graduados. A gente viu todos esses episódios deles fazendo todo esse preparo, indo em ranks S para pegar esses graduados. Então a gente foi acompanhando exatamente para esse confronto deles contra esse deus que vai ter na segunda temporada. Só que ela precisou armar todo um plano que, como ele é mais forte do que ela imaginava, ela precisa de um plano para aumentar a sua força, no caso ali dos graduados. A Otojiri, a cortesã, e o Marte, eles têm essa questão da maldição enfraquecer. Então ela quer usar esses dois exatamente para enfraquecer o deus. Mas para isso ela tem que aumentar o poder exatamente desta maldição. Então ela vai pegar os outros 5 graduados e colocar em 5 pontos de Kyoto. Então exatamente para fazer um pentagrama. Só que isso vai fazer amaldiçoar a cidade.
mas tem algo a se fazer para não amaldiçoar a cidade, que no caso é fazer com que amaldiçoe um substituto. Ela criou uma marca, um símbolo único, exatamente para marcar esse substituto. Também fez essa marca para marcar esse Deus. A ideia de Aiô é marcar o Deus através da filha das 1000 almas, que corta o seu pescoço. A gente viu que a maldição dela é cortar e não deixar a pessoa se curar. Então é isso que vai acontecer com Deus. Ele vai tentar se curar porque ele tem ali algo para curar ele, mas ele não vai conseguir porque ele vai ficar marcado por causa desta maldição. E essa marca é que vai fazer ele receber a maldição, que seria a maldição para uma cidade inteira. Então, na verdade, vai aumentar o poder desta maldição. Então, a ideia é enfraquecer, usar o Marte e a cortesã para enfraquecer ele e depois pegar os outros graduados e tentar ganhar ele em número, já que ela tem 7 graduados. Então, a ideia é aumentar a maldição fazendo este pentagrama e para isso eles vão ter que visitar estes lugares para colocar esses graduados. Então, a gente vai ter que acompanhar eles indo em esses lugares e, obviamente, que eles vão pegar mais fantasmas. Mas, além disso tudo, agora nós temos pessoas possuídas. Sim, pessoas estão sendo trocadas. A gente viu a Chame, né, que acabou aí morrendo. Ela foi aí possuída por um espírito. Na verdade, o espírito dela saiu e esse espírito entrou no corpo dela. E a irmã mais velha agora tá ajudando a Yayô. A Yayô pediu para ela reunir esses espiritualistas exatamente para ir atrás dessas pessoas que estão possuídas. Porque uma garota lá da turma da Yayô, a Dorothy, acabou indo ali atrás da Yayô e a Yayô, que pensou, vou fingir que também sou um espírito que possuiu este corpo. A Dorothy tá meio na dúvida se é verdade, se é mentira. Ela não foi totalmente enganada, mas ela quer ver ali até que ponto é verdade ou não. Mas aí eu instalou câmeras, então tem câmeras em vários locais e ela tem ali, obviamente, um receptor no braço, então quando eles pegarem o braço, ela vai saber a localização deles, que ela vai passar ali para a Chame, para esses espiritualistas irem lá e derrotar, porque tem vários espíritos dominando corpos, e eles conseguem passar muito bem para a pessoa, apesar da Dorothy não, ela ter mudado completamente a personalidade, ali no caso não a Dorothy, né, e sim esse espírito que está no corpo da Dorothy, então a gente está vendo que agora ela tem que lidar com muito mais coisas. Obviamente que a gente vai ver essa questão dela indo lutando contra o Deus exatamente para proteger aí, mas agora ela vai ter que lidar com a Dorothy e o Oswald, já que eles também estão indo para Kyoto. Então a gente vai ter várias coisas acontecendo ali em Kyoto. Será que eles vão perceber que a Yayô não é um espírito? O que vai acontecer? Eles vão tentar interferir ali, mas eles não podem chegar perto desse Deus. O Deus não pode descobrir que tem espíritos nesse corpo? Não sei. Mas a gente vai ter que acompanhar tudo isso e acredito que a gente vai ter sim segunda temporada de Dark Gate. Eu tô torcendo demais, porque eu amo esse anime e já quero ver a batalha de Yayô, Keitaro e da Eiko, que acabou fazendo aquele bonequinho que acaba não sendo destruído. O Keitaro foi muito legal porque ele construiu uma jaula, aprendeu os graduados. A gente vê que ele tava aprendendo os graduados, né? Eu tava pedindo ajuda dele, então ele criou uma coisa que pode ser automatizada, tanto para soltar, tanto quanto para aprender de forma remota. E isso foi muito legal, porque a gente vê um pouco do crescimento do Keitaro, como ele está começando a ajudar a ser uma pessoa muito mais prestativa, até porque ele era uma pessoa altamente medrosa no início, ele não sabia muito como as coisas funcionavam, e agora ele está entendendo e está tentando ajudar a ser uma pessoa mais proativa, que realmente ajuda, e eu gostei demais do crescimento de todos os personagens, então isso foi muito legal, e eu gostei que eles deram ali uma desculpa para eu não ir para a escola, porque a Dorothy colocou todos os alunos e professores para dormir, teve aquela confusão ali na escola, né, com o espírito daquele professor, então eu achei bastante legal, porque eles conseguem fazer com que a gente compre, né, que por que eu não tô indo para a escola, eles conseguem fazer as coisas muito bem feitas. Eu acho isso um dos pontos mais legais de Dark Gate, e estou super animado, porque agora, além de ela ter que lidar com esse Deus daí, vai ter que lidar ali com a Dorothy, com o Oswald e com essas pessoas que estão possuídas, né, que foram trocadas, e ela não sabe quantas pessoas são,
quem são essas pessoas. Então a ideia da câmera foi uma sacada muito incrível. E ainda aparecer a Chame para ajudar, porque ela é uma espiritualista muito forte, muito mais forte que a sua irmã que acabou morrendo. Então ela vai poder ajudar muito mais. Então eu já tô louca para ver tudo isso acontecendo. Esses espiritualistas indo e lutando contra esses espíritos que estão nesses corpos. Eu acho que vai ser tudo. E essa segunda temporada promete demais. Então tô bastante animada. Espero que seja renovado Darkgator. E quero saber de vocês o que vocês esperam dessa segunda temporada, se vocês estão tão animados quanto eu, porque eu simplesmente amo esse anime, gente, sério, de paixão. Eu amo os personagens, então eu acho que tem tudo pra ser incrível essa segunda temporada. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, também se inscreva no canal, porque eu tô trazendo vídeo de anime, e assim que sair, que for confirmado, eu vou trazer vídeo falando mais de Darkgator, porque assim, é um prazer muito grande falar sobre esse anime que eu amo tanto. Então se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo. E muito obrigada por ter assistido o vídeo até o final. Até o próximo vídeo e tchau!